Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Como vocês estão? Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. 16 de junho desse ano. O ano provavelmente para todos nós mais fora da caixa da nossa existência nesse planeta. E o que mais é possível, gente? Que a gente ainda pensa que é impossível. E que se a gente permitir as possibilidades, uma nova realidade se atualiza pra gente com total facilidade. Tô aqui muito grata. Leinha! Kátia! Tudo bem? Sempre que eu vejo a Leia é uma alegria pra mim tão grande. Espero que você esteja bem, Leia. Leia, puro amor na minha vida, trabalhamos juntos no Espaço Natividade por um tempão, né, Leia? Acho que 1 ano e meio, quase 2. A Leia, a pessoa que abre as portas daquele espaço com um sorriso, com um coração gigante. A gente se divertiu tanto, né? O período que eu passei atendendo lá, nesse espaço tão lindo aqui em São Paulo, Espaço Natividade, na Vila Nova Conceição. Espaço que sempre recebe criações maravilhosas de abertura de consciência. Eu tô aqui tão feliz, gente. Ontem eu iniciei o Seja o Seu Brilho. Seja seu brilho, seja você, seja o melhor que tens a oferecer. Tem até música feita pela minha amiga Vivian Amarante para essa mentoria linda chamada Seja o Seu Brilho, onde, através de técnicas como a meditação, o Ayurveda, o Mindfulness, as ferramentas quânticas do Access, do Theta Healing, a gente vai fazendo um caminho, percorrendo um caminho de 21 dias em direção ao nosso brilho inato, a essa qualidade da gente de brilhar nesse planeta que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo do caminho, abrindo mão ao longo do caminho. E estou muito feliz, a gente iniciou ontem uma turma incrível e seguiremos juntos por 21 dias. Já tem fila de espera para a próxima turma. Se você deseja saber mais sobre isso, se inscrever nessa fila de espera para receber informações quando eu for abrir a outra turma em julho, é só você se inscrever pelo link que está na minha bio, sejaosseubrilho.com.br. A Cris já fez o Seja o Seu Brilho. Yes! Presencial, né, Cris? Agora ele tá online, totalmente reinventado e potencializado, Cris, com as ferramentas quânticas que na época eu não tinha. E agora ele tá recheado de Theta Healing, de Access Consciousness, de perguntas, escolhas, possibilidades, podpocs e o que mais é possível. Oi, Vanessa, Laura, Anugraha, a minha convidada de hoje já está aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam, na medida do possível, conseguindo lidar desse período que a gente está vivendo, como se a gente já não vivesse, né? Nessa impermanência. Então hoje, gente, a minha convidada do bate-papo dessa... Que dia é hoje mesmo, que eu já me perdi no tempo, dessa terça-feira, dia 16 de junho, é a Anugraha. Anugraha é uma grande amiga minha, uma irmã de coração, uma espécie de mãe também, né, Laura, se você me permite, a Laura é a filha dela. Uma espécie de avó para os meus filhos, eles estão aqui felizes que eu vou fazer a live com a Anugraha, disseram que vem dar oi para ela daqui a pouco. E a Anugraha, como que eu conheci a Anugraha? Conheci a Anugraha a primeira vez que eu fui para a Índia com os meus filhos. A Anugraha morou por muitos anos no ashram, no centro espiritual da Ama. E quando eu fui para lá com os meus filhos, ela nos recebeu com muito carinho, com muito amor. Tem para todos, né, Laura? E a gente, desde então, desenvolveu uma amizade,
um elo mesmo, um carinho muito grande. E a Anugraha, ela estuda essas filosofias orientais há muitos anos, há mais de 20 anos, e de uns anos para cá, não sei exatamente quantos, ela intensificou muito os estudos no budismo, sobretudo no budismo tibetano, tendo feito várias vivências com vários monges, vários mestres, vários retiros, e a gente tem trocado muita informação sobre isso. A Anugraha também é astróloga, ela estuda a astrologia védica, então é uma pessoa com quem eu troco muito, e desde que eu escolhi mergulhar inconsciente, a gente tem trocado ainda mais, porque a origem do mindfulness é o budismo, né? Então, nesse período aqui de quarentena, especificamente, a gente tem trocado muita ideia, a gente tem praticado juntas, meditado juntas, a Anugraha tem me dado muita informação, muito material de estudo, muito apoio, e me ajudado com essa contemplação da impermanência e do desapego. Então eu vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Fala, João querido, que delícia você aqui! Maravilhoso! Vamos lá. Anugraha, já te adicionei aqui, aí é só você aceitar isso. Oi! Oi, Boa tarde. boa tarde, Sarraxa querida, todo mundo. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Como você está hoje? Mas vamos lá. Como você está hoje? Tudo bem por aí? Tá tudo bem, eu estou bastante focada nos ensinamentos da Venerável Rubina que estão se aproximando, né? Que é um grande evento para todos. E estou nervosa de fazer minha primeira live. Ai, que alegria! Que alegria! Ó, o povo aqui, o povo já está acostumado, porque como diz o Rafa, meu parceiro de criação, ele fala, ele é gaúcho, né? Pô, guria, tu virou a louca da live. Então tá todo mundo acostumado já aqui com as lives meio-dia, né, Joãozinho? Ó, o João Signorelli tá aqui falando que te adora. Quantas pessoas a Anugraha já recebeu de braços abertos no Ashram da Ama lá na Índia, né, João? Fala sério. Olha só, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, o tema específico, eu vou pedir para. Eu dei uma apresentada aqui por cima, mas eu vou pedir para você dar uma resumida na tua história. Desde quando você decidiu morar lá na Índia até quando você decidiu voltar. É, eu sempre tive essa busca por uma verdade e um significado de vida, e acho que foi em função disso e também do fato da minha idade ser propícia naquela época, né, que eu fui morar no Ashram da Ama. É, achei que seria interessante viver num lugar, e foi muito interessante viver num lugar onde o sentido da vida, a espiritualidade era a principal condição. E foi a partir dessa vivência no Ashram da Ama que eu comecei a ter questionamentos, né, sobre a função da mente, sobre as próprias afirmações da Ama, que são tão sábias e tão intensas, né? E foi a partir desses questionamentos que eu cheguei ao budismo tibetano, ainda dentro da própria Índia, né? E fui para Dharamsala, com as bênçãos da AMA, e desde então eu venho estudando. Isso aconteceu em 2016. Em 2017 eu resolvi voltar para o Brasil e também consegui criar coragem para fazer isso amparada nas meditações que eu já vinha fazendo, e desde então eu estou aqui, por enquanto, no Brasil. Depois vamos ver como é que vai a vida. É, gente, porque vocês não sabem, essa mulher tem rodinha nos pés, ela não para muito quieta num lugar só. Mesmo antes disso tudo, eu nunca sabia onde ela estava, se estava na Índia, se estava na Itália, se estava no Nepal, se estava sei lá aonde, nos Estados Unidos, né? Sempre viajando em busca de alguma coisa maior nesse sentido, né, Anugraha? E também porque o planeta é lindo, as pessoas são lindas, as Sim. paisagens são maravilhosas, né? E isso me conecta, me conectou muito durante muito tempo. É,
Atualmente, por mais que eu tente planejar uma viagem, não está sendo possível. Meu coração não fala. Quem sabe daqui a um mês, né? Então é isso. É a famosa impermanência que eu estou vivendo, que dá tema, né? A nosso papo. No momento, eu me sinto realmente conectada com essa impermanência, sem ser capaz de planejar. Pois é, eu vou te dizer, Anugrah, que embora a gente saiba, né, e a gente escolheu estudar essas filosofias, né, eu também desde muito nova, que as coisas são totalmente, sempre foram impermanentes, agora a gente tá, é como se isso tivesse assim claro e evidente. Eu também não consigo planejar assim, daqui um mês. As pessoas me perguntam, mas daqui um mês você vai estar atendendo consulta presencial? Eu falo, gente, eu não sei. Eu não sei, não dá para saber. Então a gente está nessa total possibilidade de aprender mais com essa impermanência, Uhum. né? Fala um pouco mais sobre isso. Como é que isso está sendo para Não, você? a impermanência é uma realidade da vida, né? É inegável. Se nós olharmos para todos os fenômenos são impermanentes, né? Desde a flor que se apresenta no nosso corpo, as nossas relações, as nossas amizades, mas nós, seres humanos, de forma geral, escolhemos não olhar para isso o tempo todo, né? E apesar de ser uma verdade, né? Quantas pessoas estavam nesse planeta há 150 anos? Quantas pessoas estão nessa live agora que vai se desfazer, né? É bem esse momento esse nosso momento aqui agora também é tão impermanente. E enfim, e eu acho que agora um grande ganho que nós estamos tendo, independentemente da causa externa, é isso, é olhar para isso. Esse período é extremamente frutífero, eu acho que ele vai ser visto daqui a talvez dezenas de anos como um período mais intenso das nossas vidas, porque a gente está olhando para isso, né? Mas olhar para isso, em momento algum, deve ser não planejar uma viagem, não poder, não conseguir nesse momento, não quer dizer perder o rumo, não quer dizer se chatear, ao contrário, né? Quer dizer apreciar a vida hoje como ela é, que é o segundo ganho que a gente está tendo, se a gente escolher esse ganho, né? A vida hoje, como ela é. Que bom que eu acordei, que bom que eu estou aqui, que bom que eu superei os meus limites e aceitei falar nessa live, que bom que tantas coisas. É, eu vou falar que ela já tinha fugido de uma outra live, tá, gente? Agora ela aceitou. Enfim, é isso. Então, são esses dois elementos que são muito, para mim, são muito impactantes e intensos nesse momento, né? A realização concreta da importância da vida humana que nós temos e também a realização da impermanência. Eles andam juntos, né? E, enfim, é isso. Você sabe que até hoje de manhã eu anotei aqui no meu caderninho, eu tô cercada de caderninhos nessa quarentena, viu? É caderninho para tudo quanto é lado, porque a gente gosta de estudar, né? Isso é gostoso, isso tem sido um presente para mim. Nossa, eu tenho passado boa parte dos meus dias cercada aqui dos livros. E quanto que eu, em algum lugar de mim, desejava ter esse tempo para poder ler, para poder estudar, né? A gente mesmo tá juntas aí num grupo muito lindo que a Anugrah está conduzindo de prática de meditação. E eu anotei uma frase do Gary Douglas hoje, uma das pessoas que eu curto muito, que é o criador do Access, e ele disse assim: não cancele e nem despreze o ano que te fez acordar. Eu achei Ah, tão bonito isso, né? é. Nossa, esse ano é extremamente importante, né? Desde o início, eu tive essa sensação e cheguei a comentar com a minha amiga, que é diretora do Centro Chiolha no Rio. Ela me perguntou como você está vivendo isso lá atrás, em março. E eu disse a ela: eu tenho a sensação que véus caem,
da minha frente, eu vivia cercada de véus de ilusão que vão se desfazendo e se desfazendo e se desfazendo. E isso continua acontecendo. Mas esses véus, eles não são véus de ilusão que se desfazem, não são véus de tristeza, ao contrário, são véus da essência, né? Da realidade, da prioridade da vida, o que é prioritário hoje, né? O que é prioritário para mim, o que é prioritário para todas as pessoas, para os seres humanos, para o planeta. Enfim, é isso. Eu acho que eu sou, na verdade, imensamente grata de, nesse momento, mesmo sabendo que eu reuni causas e condições que geram muito sofrimento, porque não é ignorar o sofrimento que está existindo no planeta inteiro, e isso é um karma coletivo que a gente está vivendo, mas eu sou muito grata por estar vivendo esse período com tanta intensidade, né? É o melhor período da minha vida, sem dúvida, até hoje. Eu te digo que da minha também, viu? Em todos os sentidos. E é um privilégio estar aqui com você hoje. A gente conversou bastante nessa quarentena toda, né? Você percebe? O caminho que a gente fez desde março até aqui, quantas conversas a gente teve. E eu vou aqui citar um momento em que você talvez não saiba o quanto, mas você me ajudou muito, porque eu tive uma mudança na minha vida. E você me trouxe a história da impermanência naquele momento e me falou sobre a monja, né? A pronúncia correta é Robina Curtin, é isso? Curtin, é. E você me leu um trecho, né, do livro dela, Quando o Chocolate Acaba, e aquilo mexeu profundamente comigo, porque tinha acabado um relacionamento que eu estava vivendo. E, nossa, como me ajudou! Aquilo ali me lembrou. Eu falei, gente, o chocolate acabou. E agora? E Existem muitos agora, outros Nugra? Dá uma chocolates. olhada no meu mapa astral, pelo amor de Deus! É. Então, fala um pouquinho mais sobre quando o chocolate acaba, por favor. Esse livro, Quando o Chocolate Acaba, é um livro que foi editado pela Venerável Robina Curtin, Ó, que é uma alguém vai te monja falar oi. Oi, Gabi, querida. Que é uma monja de 78 anos, que é monja há 44 anos, que é uma pessoa incrível, intensa, que teve uma vida intensa como política, ela sempre foi feminista, enfim. E ela compilou esses ensinamentos do mestre dela de linhagem, que é o Lama Yeshe, que foi um monge tibetano que morreu cedo e que fala, é muito incrível isso, porque eles conseguiram, o Lama Yeshe tinha essa capacidade de falar para chegar a todos, né? Ele conseguia, apesar de ser tibetano, ter muitas expressões sinônimas, né, disso. A Robina Curtin, eu não cheguei a ela por O Chocolate Acaba, que é uma questão bastante, né? Eu cheguei a ela por um assunto que pode parecer mais denso, que é a morte. A primeira vez que eu vi um vídeo dela, um DVD, num retiro que eu estava fazendo, era sobre a morte, um tema que eu temia muito, mas que eu tinha muita atração, e era Aprenda a Ficar Vivo e Feliz Estudando a Morte. E eu fiquei. A Nugra deu uma travadinha. Será que ela volta? Opa. Ah, que bom. Então, foi assim que eu conheci a Robina e fiquei muito impactada com ela. Para explicar um pouco o chocolate, é a imagem mais fácil que a gente tem de que a felicidade da gente não depende daquele chocolate, porque se a gente disser que a gente só é feliz comendo chocolate da Copenhagen ou da Lindt, o dia que ele não tiver, a gente vai ficar muito triste, né? E, na verdade, a felicidade ela está em conhecer a mente, né? Em estudar a mente e não depender de nada fora, né? Esse livro foi recém-editado no Brasil pela editora Lúcida Letra, do querido Vitor Barreto. Eu aconselho todo mundo a comprar, que é uma leitura deliciosa e transformadora. O meu tá chegando. Ainda não chegou? Ainda Puxa. não, os Correios estão aí, né, no ritmo de Covid-19, mas hoje mesmo eu falei com o Vitor, até convidei ele para vir aqui na live, não sei se ele tá, mas está chegando o meu. É. Mas antes da gente falar um pouco mais da impermanência, me conta o que
te impactou tanto nessa visão que ela te trouxe da morte? Exatamente, a morte é o aspecto da impermanência mais intenso e menos, e apesar de ser uma certeza, é o aspecto da vida que a gente menos olha, né? Nós procuramos evitar, não, a gente se projeta sempre como eternos, né? E então, quando eu assisti esse ensinamento de 2 horas dela, lá em 2016, eu fiquei muito impactada com isso, com a necessidade de refletir sobre isso, refletir sobre a morte, como a gente reflete sobre todas as outras coisas, né? Não ignorar a nossa finitude, né? E com isso, criar uma intensidade de vida muito maior. Refletir sobre esses temas não faz você ficar chateado, ao contrário, faz com que você transforme qualquer evento da sua vida em alegria. Então, você pode viver de uma forma muito mais alegre e encontrando essa felicidade que não depende do chocolate, né? Tá dentro de você. Foi isso, assim. Desde então, eu venho estudando a morte no budismo tibetano. É, Eles são absolutamente pródigos e cientes desse processo de morte. Eu trabalho numa revisão de um outro livro que a gente deve publicar ainda com o Vitor até o final do ano, que é um livro extenso sobre a morte no budismo tibetano. E é possível viver intensamente e viver intensamente esse momento mágico da morte, que é um momento que permite a iluminação, que é o objetivo dos seres conscientes ou não desse objetivo. Eu vejo, né, o quanto que, embora a gente aqui, né, no Ocidente, tô falando no meu caso, há mais de 20 anos estudando yoga, Ayurveda, indo para a Índia e tudo mais, e o quanto ainda esse tema é um tema difícil para a gente aqui. Né? Uhum. Quanto apego, né? É muito apego, assim. Para mim é um dos principais desafios aceitar, olhar para esse assunto, né, da morte. E uma das palestras que ela vai dar aqui é sobre isso? A Venerável vai dar uma série de palestras, né, Conta sobre isso. temas, né? Uhum. São 2 finais de semana, sábado e domingos, começando agora nesse sábado, e terça e quinta. Ela não vai abordar especificamente nenhum tema sobre a morte, mas todo o permear que ela vai fazer de um conjunto de ensinamentos que a gente chama no budismo tibetano de Lamrim, vai abordar esses temas como impermanência, karma, né? E ela tem uma capacidade muito de transformar aquilo que ela fala, cada palavra que sai da boca dela, em algo prático. Você termina qualquer ensinamento com ela. Quando a gente fala em ensinamento, as pessoas podem parecer distante. Não, ela bate aqui agora, né? Na realidade da vida, que torna, né? Até outro dia a Laura comentou que ela disse: você pode encontrar o garoto mais fascinante do planeta. E você pode usá-lo e se relacionar com ele até a exaustão. No entanto, haverá um momento de exaustão, porque no outro não reside a felicidade. É com essa clareza que ela fala, no Ai, eu alto. adoro. E você É, no, sabe que você me convidou e na hora que eu olhei o flyer com a carinha dela, eu sou curiosa, entrei para ler mais sobre ela. E a história dela é fantástica, né? é. Feminista, já fez um monte de coisa, ela já foi para a rua lutar por diversas causas antes de chegar no budismo, né? Como é que. Conta um pouquinho da história dela, por favor. Ela é australiana, nasceu numa família católica e desde com 10 anos ela queria ser padre e ela não aceitava que ela não pudesse ser padre. E a partir dali ela sempre buscou intensamente, como ela diz, a verdade dela, a verdade da vida, né? E procurou em vários aspectos, né? Então ela se relacionou intensamente com os namorados e depois foi morar em Londres, onde ela se envolveu profundamente com a luta racista, a luta contra o racismo, né? Pela a política.
E depois ela se transformou em lésbica radical e depois em feminista radical, até o momento que nas ruas de Londres ela encontrou os mestres dela, o Lama Yeshe e o Lama Zopa, e descobriu o budismo. E a partir dali ela descobriu com a mesma intensidade a verdade dela. E 2 anos depois ela se transformou, se tornou monja, tomou os votos, e desde então ela se dedica às coisas que ela já se dedicava um pouco antes, à editoração, à compilação de livros, que é uma coisa que ela sempre fez, e aos estudos, e há aproximadamente 35 anos ela ensina pelo mundo. Ela tem Sabe o uma. que eu achei interessante nela? Né? Outro dia a Nugra me convidou para assistir uma entrevista que ela deu aqui para o Brasil, com tradução em tempo real, e eu fiquei vidrada nela, eu não conseguia piscar os meus olhos. Ela E a é Alice e Gabriel estavam comigo, os meus filhos, ficamos três olhando para ela, e ela. O que eu gostei dela é que ela traz a gente para a possibilidade de jamais ignorar essa vida mundana que a gente vive, com é, tudo que isso é, né? Mas trazendo aí o olhar das filosofias, da filosofia budista e tudo mais. Eu achei de uma expansão tão grande, me deu vontade de ficar ouvindo ela sem parar. é, eu acho que ela é cativante mesmo, porque ela apresenta essa realidade é, dentro da nossa própria vida. Ela não é aquela monja que ficou anos isolada ou que não se expôs à vida. Ela traz para a gente isso e principalmente, né, ela lembra a gente o tempo todo do nosso objetivo como seres humanos, que é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer usufruir da mesma felicidade do chocolate, mas interna e o tempo todo. E os ensinamentos com ela são assim intensos. Uma coisa muito interessante que eu acho dela, que bem assim de nível, ela não tem casa, né? Ela tem uma mala e ela anda pelo planeta ensinando budismo. O que eu acho fantástico, né? Que liberdade, né? E ela mesma já falou dessa liberdade que ela vive pelo planeta. Isso eu acho bem bacana também. O Anugrahi, conta um pouco como que vão ser esses ensinamentos que ela vai dar aqui. Ela viria presencialmente e não veio É, por causa da pandemia. ela tem uma agenda muito intensa. Ela conseguiu vir ao Brasil apenas uma vez, há 10 anos atrás. E agora, quando eu fui até o Nepal para fazer um curso com ela, e ela que ela teve que cancelar o curso, e quando eu encontrei com ela, ela me disse que viria ao Brasil, imediatamente fiquei eufórica e fiz o convite para que ela estendesse a visita dela. Então, ela viria para São Paulo e para o Rio, e é exatamente isso que a gente vai repetir agora online. Então, ela vai dar um final de semana de ensinamentos, que seria destinado a São Paulo, e um final de semana para o Rio, e 2 noites. Na verdade, são muitas horas de ensinamento que também vão ser disponibilizados para quem se inscrever depois por vídeo, as pessoas poderão ler, assistir depois. Mas é uma oportunidade incrível, porque há 10 anos nós estamos esperando essa visita, né? E nós vamos ter os melhores tradutores disponíveis no Brasil, pessoas que conhecem profundamente o budismo, né? Todos nós poderemos desfrutar desses ensinamentos com ela, começando nesse sábado às 11h30 da manhã. Eu já estou inscrita. Então, a inscrição, acho que a Laura colocou aí, né? Tá no Eventbrite, e é por doação espontânea, todos podem participar, como é tradição budista, né? E todos são bem-vindos, muito bem-vindos. Ô, Laura, por favor, você pode colocar de novo aqui o caminho das inscrições e também quem se interessar pode chamar a Nugraha no direct e perguntar Pode, para ela, né? É isso. depois a gente fala, e é super tranquilo de fazer, a gente está no Eventbrite,
tem essa Robina Brasil, se você digitar, você chega ali sem problema algum. E eu, Luciana está perguntando onde está o link da inscrição. Ó, a Laura acabou de a Laura acabou de colocar. robinabrasil.eventbrite.com.br. O Eventbrite é um site desses como Simpla, que você compra ingressos e você faz uma doação espontânea. Eu já fiz isso e você se inscreve com total facilidade para receber os ensinamentos dela, gente. E para mim, assim, eu gosto muito. E é a mesma pegada para mim que me, entre aspas, me enfeitiça, assim, né, nos ensinamentos da AMA, que é essa simplicidade, essa clareza no falar. Os ensinamentos tão profundos, tão antigos, tão, né, profundos mesmo, transmitidos de um jeito muito fácil, muito penetrante, muito leve, muito claros, né? Foi isso que me pegou nela, assim, eu achei muito gostoso de ouvir ela falando e eu, como mulher feminista, brasileira, vivendo o momento que a gente está vivendo aqui, eu adorei saber que ela tem toda essa caminhada. E ali na entrevista, em algum momento, a Nugra me corrige se eu estiver errada, alguém perguntou para ela sobre essas lutas, né? Levando em consideração tudo isso que a gente está vivendo globalmente aqui no Brasil. E ela falou, não, a gente não deve deixar de lutar pelo que é correto, mas qual é a postura interna, né, que você vai ter diante de todos os desafios da vida? Pode falar um pouquinho mais disso, Anuga? Ela citou nessa entrevista, o que ela sempre cita, que o fato de você ter uma visão espiritualista, budista, seja ela qual for da vida, não te faz indiferente ao sofrimento ou às questões do mundo, né? As questões estão aí. Na época, o Gui te perguntou para ela especificamente sobre a questão das violências atribuídas ao racismo, né? As diferenças de cor que a gente estava vivendo, e ela citou, não, você percebe isso e depois você se pergunta o que eu posso fazer para isso? Como eu posso contribuir? Então, você observa a partir do olho de observar o sofrimento e depois você observa aquilo que você pode fazer para reduzir aquele sofrimento, né? Para reduzir aquele problema. E isso é incrível, porque se nós formos olharmos para os tibetanos, né, eles foram invadidos pela China, que tomou o país deles, né, e de um exército que não tinha armas e que desde então nunca se rendeu. Os tibetanos, eles são um exemplo incrível que ficará, espero eu, por séculos e séculos, e nós ocidentais ganhamos isso, porque quando eles foram expulsos da terra deles, eles foram acolhidos pela Índia e eles puderam trazer para nós essa postura, né, de não aceitação e de luta sem violência, que representada na sua figura máxima pela sua santidade Dalai Lama. Ela falou disso também, né, na entrevista. É muito lindo, gente. É um convite agora, né, para que a gente possa lidar com todos os desafios que a gente está vendo aí diante dos nossos olhos de uma outra maneira, né, de uma maneira mais compassiva, talvez, né? Com mais sabedoria, né? Porque as asas dos pássaros que nós somos, né? Uma é composta por compaixão e outra por sabedoria. E sem as duas funcionarem bem, a gente não consegue voar, né? É lindo ter compaixão, mas é preciso também ter sabedoria. E é isso que o curso da Venerável Rubina traz para a gente, né? Quando lá atrás a gente falou do convite para ela, né? Não passava pela cabeça da gente que esses ensinamentos fossem ser tão importantes. Nós estamos trabalhando na visita dela desde novembro, né? E hoje, a cada dia, hoje de manhã, eu pensei, meu Deus, que coisa incrível, né? A intensidade desse momento e a gente poder escutar uma pessoa tão lúcida como a Robina Curtin nesse momento, né? Eu realmente sugiro a todos. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo, mas para mim, nesse sábado e domingo e no próximo final de semana, não há nada
melhor para se fazer do que escutar a Robina Curtin falando, porque eu tenho certeza que, assim como transforma a minha vida, transformará a vida de todos. Eu queria aproveitar para fazer um momento fofoca, que ela tem 1,54 m. E Adoro, é mais baixinha do que eu. ela é muito pequenininha. Eu, quando cheguei no monastério Copan, muito frustrada, porque era a terceira, quarta vez que eu tentava encontrar com ela e estudar presencialmente com ela, o que nunca aconteceu até agora. Falei, não, já estava com a viagem marcada, agora eu vou. E, e a primeira pessoa humana que eu vi depois de me inscrever foi ela, com seu 1,5 m, com um sorvete na mão e com uma cara de prazer no sorvete que me chamou a atenção, como uma pessoa pode viver de forma tão intensa, né? E tão clara assim. Eu nunca esqueci dessa imagem dela do sorvete. E claro que eu interrompi a relação dela com o sorvete, falando que eu era fã dela e que ela viesse ao Brasil, e enfim, né? E foi assim que eu conheci a Rubina Curtin, e eu estou muito, muito, muito feliz de participar desse ensinamento. E você sabe que provavelmente você percebeu a presença dela com o sorvete, né? No que ela É, estava fazendo naquele exato momento, não é? Isso é foi muito lindo. incrível. É. Porque eu pensei depois, quantas vezes a gente toma um sorvete delicioso e não se dá conta, né? Porque a gente está perdido na falta de presença, a gente está perdido no presente, no passado, no futuro. E quando eu vi aquela monja, é uma senhora, né? 78 anos, Nossa. andando com aquele sorvete, aquela taça de sorvete na mão, eu fiquei. Primeiro que eu levei um tempo, porque como eu só conhecia por vídeo, eu achava que ela era muito grande, né? Mas ela tinha 1,53 m, por, sei lá, 54. E foi incrível a presença dela, né? A presença dela é fruto mesmo desse caminho dela, né? É por isso que ela consegue sustentar um público e sustentar um curso e sustentar os alunos e as pessoas que a seguem. Agora mesmo a gente está tendo vários e vários, vários alunos dela pedindo para fazer os cursos, e para alguns que estão na Austrália, os nossos horários são péssimos, né? E, no E entanto, mesmo assim eles vão se adequar, prioriza fazer provavelmente. isso. E as doações são incríveis, a gente fica impressionada com né, a pessoa doando uma quantidade porque no budismo funciona assim, a gente faz alguma doação para receber um ensinamento, né? E eu tenho ficado impressionada com a quantidade. Nós temos mais de 20 pessoas já inscritas de alunos dela. Que legal. E escuta, então assim, a pessoa entra no Eventbrite, se inscreve e recebe acesso aos quantos ensinamentos? São 6? Então, vão ser 6 dias, Aham. 2 finais de semana que nós chamamos de retiros, e nos finais de semana nós vamos ter 4 horas cada dia, né? Então, sábado e domingo vai começar às 11h30 da manhã até 1h30 da tarde, depois a Sábado e gente domingo agora já, né? já. É, na verdade, nós buscamos repetir o que nós chamamos de retiro budista tibetano, que são momentos em que você prioriza você mesmo, o seu estudo, né? Nós preparamos até na página dos inscritos instruções sobre como você se preparar melhor para esses finais de semana. E na terça e na quinta nós vamos ter também mais 2 horas de palestra a cada dia, começando às 8 da noite até às 10. Nossa, que presente, que eu tô muito feliz com isso. E aí, Anugraha, quem aí acompanha as minhas lives, todo dia eu tenho perguntado assim: você tem recebido, percebido e recebido os presentes que o universo sempre tem para te dar, né? Quantos presentes que o universo apresenta para gente e que muitas vezes a gente não percebe. Então, assim, eu percebo esse como um grande presente mesmo, para a gente poder se sentar dentro da nossa casa e receber os ensinamentos dessa incrível mulher, sabe? Eu aqui estou organizada para isso já, estou muito feliz. É, Essa, eu
Também acho que é um enorme presente, enorme. Porque se ela tivesse vindo presencialmente, poucas pessoas teriam a oportunidade de ter tantos ensinamentos, né? Porque eu estaria em São Paulo, eu estaria no Rio, e, no entanto, agora a gente tem tudo, né? À disposição, todo o percurso do ensinamento à nossa disposição. Depois, também, para quem, por acaso, não puder participar em algum, porque a gente sabe que é intenso hoje o apelo, para os inscritos, nós vamos disponibilizar os vídeos para você poder depois rever outra vez, e quem não puder assistir online poderá ver depois. É uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa. Eu que fui até o Nepal atrás dela, me sinto assim. Pois é, a gente sabe o que é isso, né, Anugrah? A gente. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu. Ah, você viaja muito. Viajava, né? E eu falei para ele sempre em busca de algo, né? De um ensinamento, de um estudo. Os meus professores de Ayurveda que estão na Índia, a ama, que, né? A gente viaja pelo mundo para ver a ama. E aí, gente, de repente tem um ensinamento desse caindo no nosso colo. É, Então, vamos valorizar esses presentes que essa pandemia também está nos trazendo, né, Anugraha? A própria Ama, quantas vezes fazendo aí os seus satsangs lá, direto de Amrita Puri, para onde a gente já foi viajar tantas vezes, viagens longuíssimas para estar lá com ela, e ela disponibilizando alguns satsangs online. Então, são os presentes também que esse tempo está nos trazendo, né? e se nós refletirmos sobre as falas da AMA, muitas vezes as pessoas me perguntavam no início, não há uma incoerência? Não, para mim não há incoerência nenhuma, porque tudo que eu venho fazendo é sempre sob a proteção da minha Satguru, que é a AMA, né? E é como se os ensinamentos da Venerável Rubina e os ensinamentos budistas tibetanos, de forma geral, eles vêm complementando e explicando muitas falas da Ama, né? A Ama fala repetidas vezes que a felicidade é um estado de espírito, que a gente decide ser feliz e se torna feliz, né? E eu sempre questionei isso, meu Deus, mas como é que eu faço isso? Isso cai na minha cabeça, um dia eu vou acordar e vou ser feliz, como é que funciona? E vem o budismo tibetano e te explica exatamente esse processo, que foi o tema que o grupo trabalhou hoje de manhã, né? Da felicidade que está a partir da observação do seu estado mental. Então, é muito coerente, coeso, né? Sem nós esquecermos, né, que o Buda Shakyamuni ele era indiano, né, e que ele também se serviu nas suas observações universais do conhecimento de 2.500, 3.000 anos que os indianos já tinham. Né? Então, não existe uma divisão entre as coisas, Ai, é uma não. extensão do processo. Né? Você pode ser devoto da AMA e assistir católico, pode não ser nada, desde que você seja um ser humano que aspira à felicidade, você pode encontrar valor nesses ensinamentos, né? Em todos eles. Né? Eu não perco os satsangas da AMA e analiso os satsangas da AMA, as falas dela, as frases dela, e vejo o quanto elas tocam o coração. Né? Eu espero que todos usufruam, que todos tenham realmente Gente, acesso. e essa não separação, né, Anugrah? Eu acho também que esse mundo agora, gente, que convite para a gente parar com essa história de separação. E até vou contar para vocês aqui, eu recebi da minha amada mestra Ama um mantra de Jesus Cristo, né? É, Então, gente, que separação é essa que a gente cria dentro da nossa mente, né, Anugrah? claro, né? É só dentro da nossa mente, dentro de uma mente iludida, né? Uma Sim. mente iludida que sofre um engano, porque na verdade, na realidade, ele não existe, né? Para complementar um pouco, porque a gente gosta muito de falar da AMA, eu me lembro que quando eu vim embora do ashram, eu andei com muito cuidado, com muito medo, muita indagação, né, sobre o caminho, as minhas escolhas, porque afinal de contas eu estava muito instalada no ashram, né, reconhecida. Eu tenho para quem não sabe, eu tenho um apartamento no ashram da Ama, eu fiquei lá tanto tempo. E quando eu fui encontrar a Ama pela primeira vez depois, um ano depois, a resposta dela
a fala dela e o olhar dela, quando ela me viu pessoalmente, foram a resposta e continuam sendo a resposta, porque ela abriu um sorriso imenso quando ela me viu e ela me falou duas palavras: happy now. Ai, como eu amo! Então, Gente, é o é isso. reconhecimento de um Sadhguru, né, de que todos buscamos a felicidade. Felicidade não está do lado daqui, dali, não, a felicidade como todos. Né? E o reconhecimento dela, com humildade, é o meu caminho. Né? E depois disso ela me perguntou onde eu estava morando, o que eu estava fazendo, mas aquela frase é o que eu aspiro para todos os seres. Happy now. Então, E sim, me chama muito a atenção porque também de 2018 para 2019, quando eu estava lá por 40 dias com as crianças, é, no Ashram da Ama tem uma comunicação muito grande nos telões, né? Porque é muita gente lá, então precisa ter essa organização. E o tempo inteiro, a frase que mais aparecia nesses telões: tome uma firme decisão. Não, era assim: a felicidade é uma decisão, uma firme decisão. Serei forte, serei feliz. Deus está sempre comigo. Nossa, e aquilo ali era toda hora que eu olhava para um telão, tava lá esse dizer, né? Então, é isso, uma firme decisão. E aí essa impermanência faz parte disso, né? claro, né? A impermanência não nos torna mais ou menos felizes. Ao contrário, uma boa reflexão sobre a impermanência nos torna mais felizes. Né? É um estado de consciência da felicidade, né? Porque a gente pode aproveitar cada minuto. E que bom que a gente pode também apreciar as memórias positivas sem só se agarrar às memórias negativas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está apreciando as memórias positivas que a gente desenvolveu com a AMA, né? E que nós vivemos, desenvolvemos, não, vivemos com a AMA, né? E que bom, né, que isso pode acontecer. Que bom que tudo isso está acontecendo. Né? E esse é o desejo mesmo. O Anugraha, e assim, uma palavra tua para as pessoas que caíram aqui nessa live, seja porque receberam nosso convite, seja porque passaram, seja porque era assim que tinha de ser. O que você tem a nos dizer sobre toda essa sensação tão evidente que a gente está tendo agora, dessa total falta de controle, impermanência sobre o dia de amanhã? Ao contrário da maioria das pessoas, eu vejo isso como uma excelente oportunidade para nós despertarmos. Vejo isso, apesar do sofrimento gerado por algumas pessoas, né? Acho também uma excelente oportunidade para nós observarmos a vida como ela é, né? E traçarmos, se possível, novos caminhos, né, para a vida. O que você quer da sua vida, né? Como é que você quer viver a sua vida? O que é importante para você, né? Desde as pequenas coisas, né, Sarraja? A gente fica falando assim, e parece que não. Hoje de manhã eu fui me arrumar e falei, ai meu Deus, eu não corto o cabelo há 4 meses, né? Pô, mas qual é a importância disso para Uhum, mim? Né? O que uhum. eu posso fazer com essa realidade do meu cabelo? Uma coisa muito banal, mas nada é banal, né? Isso que a gente está olhando, não estou querendo aqui um papo só de gente que está na caverna, que não está olhando, não, é falar dessa realidade mesmo, né? De restabelecer as nossas prioridades, né? Eu continuo amando o meu cabeleireiro, mas, por enquanto, a preservação da minha saúde e da dele continua sendo mais importante. Então, eu acho que é isso. Em princípio, eu acho que isso vai demorar a passar, se alguém for Outro perguntar. lugar para você. Que linda, grande! E Oi. acho que temos ainda um período de reflexão pela frente, eu sempre falei isso, mas acho que é muito bom para quem quiser ver com olhos coloridos.
E também trazendo mais um pouquinho aí do que a Ama tem dito em tudo que ela tem falado mais recentemente, um momento da gente poder, na sutileza e nas pequeninas coisas, verdadeiramente olhar para o outro, né? Escutar o outro, perceber o outro, né? Estar mesmo, estar para o outro também, né? Numa qualidade de presença. Eu queria introduzir um conceito que também é particular do budismo mahayana e do budismo tibetano, que é gerar bodhicitta. Todo budista tibetano, praticante, ele quer se iluminar para iluminar a todos os seres, para trabalhar para todos os seres, né? Ninguém quer. é, E esse olhar, ele não precisa só ser desperto quando você se ilumina. A gente vai trabalhando esse olhar para o outro desde as pequenas coisas, né? É possível você afinar o seu olhar para o outro a partir de uma postura interna de querer sempre ajudar, né? E, e eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente fica esperando, né, umas manifestações mágicas, mas são as pequenas coisas, né? Aquele pequeno olhar que você desenvolve quando você vai ao supermercado e vê uma pessoa idosa precisando, ou como diz a minha filha, que eu sou a rainha de catar velhinhos pelos aeroportos do mundo, né? Eu sempre cato uns velhinhos, assim, mas é um olhar que a gente tem, e esse olhar, Sarraj, ele ajuda a gente a não ficar na vitimização. Esse olhar para o outro, ele expande. Ele nos expande enquanto seres humanos, porque ele é uma expressão da nossa realidade, do que nós somos enquanto seres humanos, né? Então, isso aí é super importante mesmo. E eu tenho gostado muito das práticas que temos feito, né, de meditar e sempre oferecendo essa prática para essa bondade, né, para todos os seres sencientes, né? Não é incrível quando a gente pensa nisso, tudo fica, parece que a gente descobre um outro ângulo de vida, né? Sim. A sua vida, ela se torna mais importante, mais possível, né? Para e pensa em quantas milhões de ações solidárias, pequenas ações solidárias que a gente recebe. Eu tenho aula, a minha querida amiga Silvia, minha professora de hidro, que viu que eu estava sentada demais e que me oferece aulas online, né? Isso é um gesto de generosidade, de bondade amorosa para alguém que não cuida tanto do corpo como eu, que é incrível, né? E que sempre eternece o meu coração. Eu acho que a gente deve buscar, mais do que nunca, ao invés de endurecer, eternecer os corações. Ai, que Essa delícia. ama, né? E essa é a palavra que a gente segue no budismo, essa vontade, esse desejo, né? De que todos os seres sejam felizes, todos os seres se livrem do seu sofrimento, né? É essa grande aspiração, é por isso que os mestres estão aqui e por isso que os mestres ensinam, só por isso, né? Por por compaixão, por dividir, por compartilhar. Assim como a nossa mestre ama, a nossa Sadhguru, como todos os professores que estão aí disponíveis. Nossa, eu tô num momento assim que eu agradeço tanto todos os meus professores, e todos os meus professores são todos aqueles que já passaram pela minha vida, né? Pela É, nossa vida, todos, assim, que já passaram pela nossa vida. A gente poder reconhecer o quanto que a gente cresce nessa impermanência, né? Nos que vêm, nos que vão, no que se forma, no que se desforma, no que se desfaz, né? essa prática que a gente costuma fazer de colocar, falar rapidinho, do lado direito, todos os antepassados e os descendentes masculinos, do lado esquerdo, todos os antepassados e descendentes femininos. E a parte que eu gosto muito é quando a gente coloca atrás todas as pessoas que já nos ajudaram por todas as vidas, né? Então, todas as pessoas são costas firmes e peito aberto, né? Porque aí isso abre o peito da gente, né? E aí a gente continua colocando
os nossos melhores professores, que são os nossos antagonistas nessa vida, ou os nossos inimigos. E quando a gente preenche com todos os seres, né? Todos os seres, de todos os universos, de todas as loucas, de todos, que é o nome que se dá aos universos em sânscrito, né? Essa unidade, ela é fantástica, né? Eu sempre, quando faço comigo, eu puxo essa prática e também quando sigo as monjas fazendo, eu fico maravilhada, eu acho lindo isso, né? E é esse momento, eu acho que a gente está vivendo, e a gente pode escolher viver, qualquer pessoa que esteja nessa live pode escolher viver a partir de hoje, de agora, né? É esse momento em que ela fala, não, a partir de agora eu vou abrir e expandir e buscar, assim como a Venerável Rubina, os centros, enfim, tudo que está acontecendo, os cursos que as pessoas dão, como você, né? Tudo que está aí disponível. Muito bom. E olha só, eu vou te contar uma coisa. Sabe quem me pediu para participar de uma live comigo amanhã? Ah, Seu neto postiço, Gabriel. ah Aí eu meu falei Deus. assim, Gabi, mas o que você vai falar na live? Ele disse assim: se você estiver verdadeiramente aí, como pode ser a sua vida? Eu falei, nossa, Gabriel. Aí agora no café da manhã eu estava procurando entender o quanto que era só uma empolgação, ou o quanto que ele queria mesmo falar. Ele falou: não, mãe, vamos falar da presença. É claro, né? Claro. Nossa. Mas a presença, ela também tem um significado que eu acho bastante importante, que é o de relaxar, né? Quando você realmente se coloca presente, usando os recursos que a gente sabe, a gente percebe um relaxamento e uma expansão tão grande daquele momento, né? Porque, é claro, a mente tem uma função de ficar para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, né? E ela não deve ser ignorada, né? Mas essa presença que se obtém ao perceber a respiração, ao tomar consciência, a consciência da presença, ela é infinitamente relaxante e deliciosa de se viver. Por mais que ela dure breves momentos, né? Nós podemos exercitar isso para viver esses momentos chamados, né, depois de samadhi, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, Nugra. Ó, agora que eu tô me dando conta, nessa quarentena aqui, nesses sei lá quantos meses, já mais de 3 meses que a gente tá em casa, né? Eu É, recebi muitos presentes através de você. Eu quero te agradecer aqui. Cada conversa que a gente teve, aquela imersão que a gente fez com o Analan, né, o devoto é, da Ama, que deu para um monte de gente um curso de mindfulness, né? E depois a Nugraha me convidou para estar com ela para a gente estudar um pouco mais essas práticas e puxa, tá sendo incrível isso. Eu tô assim muito grata mesmo. é. Eu tô aqui vivendo esses ensinamentos minuto a minuto, assim. Tá muito gostoso, tá sendo um presente. Práticas surgiram a partir de um questionamento, né? Que aí depois da quarentena, como dar ferramentas para as pessoas viverem as suas vidas de uma forma mais ampliada, né? A gente não tem Uhum. divulgação nenhuma, mas quem quiser pode colocar aqui no chat, a Laura, minha filha, depois me ajuda. E nós nos encontramos atualmente 2 vezes por semana, terças e quintas, das 8 da manhã, durante 60 minutos pelo Zoom. E a nossa prática é sempre essa, né? Falar sobre esses temas e um pouquinho e refletir sobre eles por meio da meditação. E o que puder ser de ajuda para as pessoas, o que puder colaborar para que as pessoas vivam de forma melhor, tá aí, vamos fazer. Por quanto tempo? E depois da quarentena veremos a O resposta. melhor é o ponto de interrogação. O Todos ponto os de interrogação é a própria impermanência, não me né? lembro,
outros nomes, né? Mas é isso. Já o grupo, né, já é um exercício de impermanência, porque ele não tem data para começar nem para terminar. A gente vai fazendo e vai respondendo. As coisas no começo era uma vez por semana, depois as pessoas pediram duas, e é por aí. Mas tem outros grupos também oferecendo, muitas pessoas oferecendo coisas boas, e cada um pode ir aonde se sentir melhor, né? Aonde sentir que o seu coração chama. O importante é ir, é se abrir, né? É otimizar esse momento e viver da melhor forma possível por conta da própria impermanência, porque o futuro, né? Lembro do meu professor no ano passado, antes de tudo, dizendo para mim: e se você só tiver uma semana? E eu disse: não, imagine, eu vou ter uma vida longa. Ele disse para mim: viva como se só tivesse uma semana. Linda. Deixa eu falar uma coisa. O Instagram vai cortar a nossa live. Nós estamos Tá, conversando há 1 hora já. Eu eu gosto de já encerrar um pouquinho antes, porque às vezes ele acaba com ela, eu não consigo salvar e eu quero salvar ela para que ela fique permanente aqui no tá. Instagram, diante da impermanência de todo o universo. Então eu quero te agradecer muito, Ah, estaremos juntas. Gente, quem quiser saber mais sobre a Monja, pergunta diretamente para a Nugraha no Instagram dela, que é esse aqui, ou para a Laura, filha dela, que aqui está, ou para mim também. Me coloco à disposição de obrigada. vocês. Eu que te agradeço, viu? Beijo no seu coração. Muito obrigada, obrigada a todo mundo, que todos vocês possam ser muito felizes. Gratidão, gente. Beijos. Acaba,